Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje é dia de mais um episódio do nosso podcast do Instituto CareLife, onde a gente quer trazer mais saúde e qualidade de vida para você. E hoje o tema vai ser muito interessante, extremamente relevante e que todos os dias no meu consultório eu recebo perguntas sobre isso e várias dúvidas. Ou seja, hoje nosso tema será sobre suplementação em pacientes oncológicos. Quando eu devo suplementar, o que eu posso suplementar, quais vitaminas estão indicadas, quais estão contraindicadas. Enfim, hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre esse assunto para vocês poderem se informar mais a respeito e não fazerem uso dessas suplementações de forma indiscriminada. Tá joia? Se a aula estiver muito longa, se você quiser passar para o tema que você está interessado em saber, você vai ver todos os minutos cronometrados, só clicar aqui que você já passa rapidinho para o tema do seu interesse, tá joia? E para me ajudar hoje aqui nesse tema, temos a doutora Carla Dias. Olá, tudo bem? Bem-vinda, Bom dia. Carlinha. Então, estamos aqui no nosso podcast maravilhoso. Toda semana, então ali já falou pra vocês, então não esquece. Tem no YouTube todo domingo e durante a semana a gente vai soltando alguns pedaços, porque eu acho que cada um tem um jeito, né? Tem gente que gosta de uns vídeos mais longos, tem gente que gosta de videozinhos mais curtinhos, mas o importante é você ter informação de qualidade, que eu acho que esse é o nosso objetivo aqui. Com certeza. Ainda mais esse tema que eu acho que é super difícil, porque hoje em dia a suplementação virou moda, então as pessoas estão suplementando demais. De forma indiscriminada, sem indicação. Ainda mais nossos pacientes oncológicos, a gente sabe que tem todo um critério, né? E sim, pacientes que não são oncológicos também, pessoal, tem vitaminas que não tem necessidade, você não precisa estar tomando, uma boa refeição, uma boa alimentação vai suprir isso daí. Então, acho que esse podcast é muito bacana, a gente está querendo fazer ele já faz um tempo, a gente conseguiu compilar as principais suplementações, é claro que tem muito mais do que isso, sim, mas é legal a gente pegar as principais para você ter um pouquinho mais de orientação, até para você for em algum médico, for na sua nutricionista ou no seu médico oncológico, né, para conversar sobre ele, porque é importante você saber o que você não pode fazer ou que de repente as pessoas passam para você e não tem necessidade. Então, vamos começar nossa aula. Uma coisa interessante também, que vale a pena destacar aqui, que toda vez o paciente fez o diagnóstico oncológico, ele já se pergunta, doutora, eu posso tomar uma vitamina para melhorar a minha imunidade? Eu posso tomar alguma coisa para aumentar meu peso? Então, assim... Calma. Passe primeiro pelo seu médico, por um oncologista, por um nutricionista especializado em oncologia, para ele saber fazer essa abordagem de uma forma adequada. Porque isso tem que ser muito individualizado. Não é tudo igual para todo mundo. Tem momento que você pode tomar, tem momento que você não pode tomar. Sim. Tem que saber se seus exames são bons. Enfim, é muito complexo. Não é simplesmente uma receita de bolo igual a gente vê por aí. Pessoas passando um monte de vitaminas sem nenhum critério e sem nenhum estudo. Sim. Simplesmente porque... Infelizmente, eles querem ganhar dinheiro ou eles não têm nem conhecimento e saem mandando um monte de vitamina e a gente acha que está sendo saudável e, na verdade não está. Às vezes está até prejudicando o tratamento. Então, hoje é isso que a gente quer tentar abordar aqui nessa nossa aula. E vamos lá, então, contextualizar a questão. Então, a suplementação nutricional em pacientes oncológicos ela é fundamental no suporte desses pacientes nossos. Durante o tratamento, tanto durante o tratamento quanto na fase de recuperação, enfim, é super importante. Mas a gente sempre tem que levar em consideração que ela deve ser individualizada, baseado nas necessidades de cada indivíduo. Então, repetindo, não inicie uma suplementação sem indicação e sem prescrição médica, ainda mais se você estiver com doença em atividade ou em tratamento oncológico. Isso é muito importante, tá, pessoal? E sempre lembrar que, por exemplo, nós, oncologistas, a gente sempre faz isso baseado em artigos científicos, em estudos, a gente não tirou de algum lugar. Isso é até legal pra gente conversar. Sim. Sobre, às vezes a gente vê relatos de casos, então assim, aquele caso relatou que teve benefício. Então a gente precisa ver isso direitinho, porque às vezes não é assim, né? Então um estudo bem feito, são 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, é muito mais gente.
E isso é muito importante, porque pra gente ter uma indicação correta de uma suplementação, muitas vezes a gente usa os nossos artigos científicos para embasar. A gente já faz isso com a quimioterapia, a gente já faz isso para indicação de um tratamento. E na suplementação correta, quando é indicado, não é diferente. A gente usa isso. Por isso que a gente suplementa muito menos, porque normalmente não tem necessidade. Ou não tem né? embasamento. Não tem embasamento. Assim, existe suplementação? Existe. Tem estudos ainda? Não, é muito novo. Olha, então não vamos prescrever por enquanto. Porque não são seguros. Não são então, seguros. Assim, pode ser que daqui a alguns anos seja? Pode, benefício, né? Pode ser, mas até o momento onde a gente não tem segurança e a gente pode, inclusive, prejudicar o paciente, a gente sempre vai evitar isso. Evitar de fazer. Tenta evitar fazer, tá? Isso é bem importante. Então, vamos começar, Carlinha. Eu quero que você fale sobre a querida do momento, a vitamina D. A vitamina D é muito bom pra gente falar, porque assim, a que mais a gente suplementa os nossos pacientes oncológicos, Sim, né? muito. Então, e é o do que mais tem estudos, né? Então, isso é legal. Então, assim, a indicação, né, da suplementação, ela é uma vitamina um pouco mais diferente, mais ligada da parte hormonal. Então, ela não interfere, muitas vezes, na parte da quimioterapia. Então, isso é super importante. Então, algumas vezes, os pacientes estão usando durante o tratamento, estão usando depois do tratamento. E aí, às vezes, eles não estão usando por quê? Porque, às vezes, não precisa usar. Não quer dizer que o paciente não está usando porque o seu médico esqueceu. Não, porque ele viu que está com um nível normal e você não precisa tomar, gente. Então, isso também é bem importante. Então, a indicação da vitamina D é isso. Ela é benéfica, né? Ela acaba ajudando na parte da saúde óssea, da imunidade. E aí, tem alguns estudos mostrando que ela pode ajudar a reduzir a progressão tumoral em alguns tipos de câncer. Sim. E a gente tem alguns estudos com os mais importantes, como câncer de mama, câncer de próstata, câncer de cólon retal. Então, isso é muito bacana saber que tem uma vitamina que pode me ajudar em todo esse processo, que pode me ajudar na questão da melhora da progressão tumoral e não vai me prejudicar durante a quimioterapia, Sim. né? E aí a parte da contraindicação, né, que pode às vezes causar cálculos renais e ter outros comprometimentos na função renal. E o que é importante a gente falar, se eu estou com um nível adequado, eu não preciso ficar suplementando. Agora, eu não estou com o nível adequado, eu estou com a massa óssea um pouco deficitária. Aí a gente nem vai entrar muito em detalhes, mas às vezes pacientes oncológicos como quimioterapia ou de mama, né, que estão fazendo hormonoterapia. A gente sabe que ajuda na suplementação da massa óssea, porque aquelas nossas pacientes já estão com menopausa precoce, às vezes não fazem tanta atividade física, perde massa óssea. Então, isso acaba ajudando, porque também não adianta você dar cálcio sem ter uma vitamina D boa, Sim, né? A gente não consegue fazer uma captação de cálcio para o osso de forma adequada. Se você não tiver... Esse é o racional. Outra coisa interessante... Hoje a gente vê a população cronicamente deficiente em vitamina D. Então, por isso que a gente suplementa muito. Mas a suplementação, igual a doutora Carla falou, sempre deve ser feita nos níveis que o paciente tem de vitamina D. Nos níveis sanguíneos. Então, você vai fazer um exame de sangue, vai dosar qual é a sua vitamina D e o médico vai calcular quanto você precisa tomar para repor aquela vitamina D, tá ok? E ela vai ter vários benefícios. E geralmente a gente faz uso contínuo de suplementação de vitamina D. A não ser, toma sol, né? A gente toma sol, enfim. São Paulo aqui, pelo menos, a gente tá difícil de vê-lo por enquanto. E aqui em São Paulo a gente também não tem uma dieta rica em peixes, né? Tipo salmão que tem vitamina D. Então, assim, é uma dieta mais restrita para carnes vermelhas, enfim. Então tem toda essa dificuldade, né? Exatamente. Não é uma cidade solar. As pessoas estão mais enclausuradas nos prédios, enfim. Mas aqui nossos pacientes geralmente fazem uso contínuo. E a paciente com câncer de mama e câncer de próstata, sempre observar, porque como eles são castrados quimicamente do ponto de vista hormonal, né? Muito por conta da cedo, hormonoterapia, né? Eles fazem insuficiência óssea. E pra gente prevenir isso, realmente, a vitamina D tá super indicada. E tá indicada, e assim, você acaba ajudando ela num processo. Tipo assim, a gente acabou de ver nos estudos mostrando que ajuda na questão da progressão dos tumores. Sim. Mas aí na parte óssea, que a gente entra no que a gente também preconiza muito, que é a qualidade de vida, né? Sim, então, você tá fazendo atividade física, ajudando no remodelamento ósseo, aí você toma vitamina D, se precisar cálcio. Muitas vezes a gente consegue repor vitamina D e não precisar de tomar o cálcio, porque você tá com a vitamina D muito boa, com atividade física associada, e aí você consegue diminuir já uma suplementação. Porque a gente sabe o quanto é ruim ficar tomando 300 mil comprimidos, ainda mais nossos pacientes que já fazem tratamento, às vezes está com dificuldade de ingesta de alguns alimentos, de comprimido.
Enfim, eu acho que até pra qualquer outra pessoa não é tão gostoso ficar tomando um monte de comprimido, né? Então, a mensagem aqui é vitamina D. Se eu estou em tratamento, se eu estou com doença em atividade ou se eu estou apenas em segmento, sem evidências de doença, ela pode sim ser suplementada, desde que eu tenha dosado e veja que eu estou deficiente. O seu médico viu que está deficiente, então ele vai te prescrever as doses adequadas. Mas ela não vai interagir com os tratamentos, nem com quimioterapia, hormonioterapia, enfim. Ela pode sim ser suplementada, tá ok? Outra queridinha do momento, vitamina C. Recentemente, a vitamina C ganhou alguns holofotes porque existiram uns relatos de protocolos de vitamina C em altas doses que poderiam ser potenciais, poderiam ter um efeito potencial citotóxico, ou seja, induzir a morte celular de células cancerígenas, tá? Só o que a gente sabe é que a vitamina C ela possui propriedades antioxidantes que vão sim auxiliar na recuperação celular e no sistema imunológico. E pelo fato dela ter essa propriedade antioxidante, ela pode sim interagir com as quimioterapias. Então, se o paciente está em tratamento quimioterápico com doença em atividade, a vitamina C em altas doses, mesmo doses regulares ou altas doses, ela tem um efeito antioxidante. E a nossa químio, ela é pró-oxidativa, ou seja, é como se eu fizesse a químio e fizesse uma medicação que atrapalha o efeito dessa quimioterapia. Então, ela pode entrar em conflito com o tratamento oncológico e isso pode ser prejudicial para os nossos pacientes. Então, assim, geralmente a gente não indica a suplementação da vitamina C, exceto se você dosar no sangue e estiver em baixos níveis, né, insuficiente, aí sim pode ser suplementado. Mas se você estiver em vigência de tratamento quimioterápico, hormonioterapia, com doença em atividade, tome cuidado. Porque pode sim haver uma interação da vitamina C com e aí entra o grande contraindicado, né? Então, assim, a gente fala que algumas suplementações... E é isso que eu acho que tem que tentar entender. É só uma vitamina, né? Não é só isso, uma gente. Suplementação. Gente, os nossos pacientes oncológicos não é só. É super importante não fazer o uso. Então, isso você tá ali querendo fazer, sofrendo, fazendo quimioterapia, tendo os efeitos colaterais, né? Que a gente sabe que tem, que por mais que a gente tente fazer várias coisas, a gente sabe que tem um mal-estar, algumas outras coisas. Então, assim, de repente tá passando por tudo isso pra gente conseguir uma remissão completa, ou seja, reduzir o tumor ou diminuir para operar, enfim, dependendo de onde você estiver, né, do momento do seu tratamento. E aí você tá fazendo uso de uma vitamina C, achando que você tá ajudando, você tá piorando, porque você tá fazendo com que o efeito antioxidante ali para destruir aquelas células tumorais não ocorra corretamente, porque tá usando uma vitamina simples que não é para ser usada durante esse tratamento. Mas eu não posso usar depois, eu já terminei minha quimioterapia, eu já não faço mais radioterapia, eu estou no momento de segmento, né? Eu estou acompanhando o meu médico oncológico, eu não estou fazendo mais nada. Se tiver necessidade, você pode fazer o uso, mas nesse momento está contraindicado. E sempre dosar, tá, gente? Eu acho que também um grande segredo aqui é dosar suas vitaminas no sangue. Porque o achômetro, né? Elas estão baixas, estão deficientes, aí você repõe o que for necessário. Não simplesmente sair tomando polivitamínico achando que vai resolver a fadiga, que vai resolver o mundo, vai né? ganhar peso com polivitamínico. Não vai acontecer nada disso. Não vai mesmo. Tem algumas indicações específicas que as vitaminas realmente podem melhorar, mas elas não melhoram tudo, ainda mais se o paciente é oncológico, com doença em atividade, em tratamento. Tá? A fadiga, ela é multifatorial, a fadiga nesses pacientes, e não é só uma reposição de vitamina que vai resolver o problema. Então, é muito vai mais complexo. Né? Às vezes vai atrapalhar. Então, cuidado. Essa é a mensagem que a gente quer passar aqui. Sempre cuidado com essas vitaminas, tá ok? O ferro é o que a gente vê, como a gente vai explicar bem bonitinho, na anemia. Então, você vê que você tá com anemia, mais fraco, então aí você vai ver que seu médico vai te mesmo, né, fazer uma transfusão, ou você vai fazer o que a gente chama de Noripurum ou Ferrinject, que é o ferro, ou muitas vezes por comprimido. Só que a grande
por exemplo, com uma anemia porque ele tem uma deficiência de absorção, porque ele tirou um pedaço do estômago, né? Então, ou ele não tá se alimentando bem, né? Ou, de repente, porque ele tá fazendo quimioterapia e tá ficando com muita anemia, de uma maneira mais simples, que a sua medula não tá se recuperando tão bem. Mas é contraindicado quando a gente vê o uso indiscriminado. Então, a pessoa tá fazendo um tratamento oncológico e ela continua fazendo reposição sem precisar. É claro que tem sempre, assim, que enxergar bem esse momento. Você tá com anemia, você tá precisando para fazer o outro ciclo, seu médico vai prescrever, ele vai passar e vai ver qual é a maneira mais adequada para você. Se vai ser VO, se você vai ter uma boa absorção, se vai ser endovenosa, né, que é na veia. Que a gente sabe que tem alguns efeitos colaterais do comprimido que deixa o cocô mais duro, que é a obstipação. Só que isso a gente vai fazer se precisar. A gente não vai deixar você usando cronicamente, porque isso também pode prejudicar, né? E alguns estudos até mostram que o excesso pode promover o crescimento tumoral. Isso. Então, às vezes, a gente, ao invés de estar ajudando na anemia, na reposição, está piorando os pacientes, e até né? lembrando também que o ferro é um mineral de depósito. Ele vai depositar. Você não vai expelir o ferro, né? A gente perde se você tiver algum sangramento, alguma cirurgia. A mulher perde nos ciclos menstruais o ferro, mas em geral é um minério de depósito. Então vai depositar no fígado, no cérebro. Então assim, a reposição dele é realmente restrita. A gente repõe e muito bem indicado, isso. Se estiver deficiente. Caso contrário, a gente não tem indicação de ficar repondo ferro aleatório. E o ferro tem que ser dosado no sangue, tá ok? A gente tem que dosar para saber o quanto a gente vai precisar repor desse minério. Não pode fazer super reposições, porque isso realmente é prejudicial. Ah, essa é muito famosa. Ela é muito querida também. Porque a gente tá cheio dos queridinhos. Vitamina B12. É o que a gente acabou de falar agora, tá? Ela é essencial. Para que serve? E produção dos glóbulos vermelhos, que a gente acabou de citar aqui, tá bom? Ela é recomendada em alguns casos de deficiência, como principalmente nos pacientes que são submetidos à gastrectomia, porque os pacientes que retiram parte do estômago, eles desenvolvem uma deficiência de absorção da B12 por falta do fator intrínseco. E também a gente observa a deficiência de vitamina B12 em pacientes usuários crônicos de metformina ou que tenham desnutrição severa, tá? Contraindicações da vitamina B12. Quando em excesso, ela pode também estar associada a aumento do risco de progressão tumoral, principalmente em câncer de pulmão e próstata. Tem alguns estudos mostrando esse risco de poder influenciar no momento de progressão tumoral. E o que a gente tem de evidência atualmente pode sim piorar sintomas neurológicos, principalmente nos nossos pacientes que fazem quimioterapia. Tem alguns quimioterápicos que provocam lesão das fibras nervosas periféricas, que é chamada neuropatia periférica. Dá uma sensação de formigamento nos pés e nas mãos. Nesse cenário, nesse contexto, é sempre importante a gente dosar a vitamina B12, ver se tem deficiência associada e fazer a reposição. E também, muitas vezes, a gente usa outras medicações, né, para ajudar dessa neuropatia. A neuropatia ainda é muito difícil pra gente falar uma coisa que a gente consegue, mas a gente vê que a B12 pode ajudar. A gente faz fisioterapia para melhorar essa questão de estimulação. Tem a tiamina B1, tem um estudo indiano pequeno, mas foi publicado num congresso americano daquela pomada de diclofenaco para, né, periférico, porque a gente sabe também que não dá para ficar usando anti-inflamatório, né, pro longo prazo, mas que a questão do tópico poderia também ajudar. Mas a gente sabe que a vitamina B12 também poderia. Então é bem bacana a gente pensar que é mais um fator. Isso. E eu acho que é legal também a gente falar sobre as vias, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a absorção da vitamina B12 por via oral não é tão bem absorvido. Então, isso é legal também para você ver quando alguém foi prescrever, como é que é a via. A melhor via seria sublingual, né? Que daí você tem essa absorção muito melhor pela mucosa oral, ou intramuscular. A gente sabe que dói um pouquinho mais, mas... Nossa, é super dolorido, gente. Eu já tomei algumas vezes. Eu também prefiro a sublingual, muito mais fácil. Saborzinho de morango, maravilhoso. Não tem com o que mudar. Mas às vezes você tá com uma suplementação muito baixa, você quer fazer um boom e aumentar um pouco mais rápido, a intramuscular seria uma ótima opção. Mas isso é legal pra gente ver, porque às vezes as pessoas não sabem e prescrevem via oral, aí você já tá com dificuldade de absorção, você tá tomando mais uma cápsula e você não tá tendo benefício. Porque não absorve. Então, assim... a absorção da sublingual, ela é muito melhor. Eu posso, de repente, tomar com água junto, porque eu não quero saborzinho? Até pode, né? A gente pode conversar sobre essa questão
da postologia, de fazer o uso. Mas fica atento, porque ele tem essa particularidade na hora da absorção, Sim, né? sim, a B12 tem. Aí os 3 que você falou, né? Então foi bem bacana que eles ficaram bem juntinhos ali, que para a questão da anemia, eu acho que a gente vai sempre olhar ali e ver o que a gente vai repor. E a gente viu que a vitamina B12 também tem mais esse outro benefício, mas que o ácido fólico também na questão da anemia, dessa prevenção, da anemia megalobástica e outras podem ajudar. Aqui a gente fala do methotrexate, mas a gente sabe que outros quimioterápicos também podem causar, né? Isso. E aí também tem a questão da contraindicação, que a gente sempre vai, questão de, gente, frisando do exame, não vai fazer uso indiscriminado, que é super importante, que o ácido fólico tá dentro dos outros, né, na questão do benefício da anemia, da fadiga, da fraqueza, e tá sempre sendo monitorado pra gente fazer o uso, né? Ele não tem essa particularidade igual o B12 de ser sublingual, ele pode ser comprimidinho, né? Mesmo. Aqueles que a grávida toma, gente, vocês sabem, o ácido fólico. Às vezes as pessoas tomam e nem sabem que estão tomando, né? Naqueles complexos, né? A grávida que toma, geralmente a gente passa por pouco período curto, 30 dias, 60 dias de reposição já repõe geralmente o ácido fólico. E é sempre você repõe se estiver deficiente. Caso contrário, não é para repor. Megadoses não é bacana. Tem estudos mostrando uma possível associação com maior risco de progressão em câncer de em câncer coloretal. Então, assim, evite suplementação desnecessária. Em excesso, porque ela pode sim ser prejudicial para você. Porque a grande questão que a gente sempre vê assim, as pessoas falam, mas se tomar um pouco a mais não tem problema. A gente a gente vê que os nossos pacientes têm problema. Então, assim, é claro que um paciente também que não é oncológico também vai ter problema, porque ou você vai perder isso na urina, ou você está prejudicando sua função renal, você está tendo mais chance de ter cálculo renal, entre outros problemas. Mas os nossos pacientes oncológicos, a gente vê que isso é muito pior, né? Então, assim, você viu a vitamina C que pode piorar a ação da quimioterapia. Poxa, você está fazendo quimioterapia para diminuir e vem alguma coisa que piora. O ferro também. Então, isso é muito importante, por isso que a gente quis dar essa aula para ajudar a desvendar esses mitos e verdades e até entender, né? Falar, eu não tomei só um período. Será que ele errou e não quer me passar mais? Não, é igual ele já falou. É só um período mesmo. Você não precisa. Restrito, não é para sempre. Para sempre, geralmente, é só vitamina D. O resto não é restrito. E o ômega 3 que a gente vai falar na frente. Desculpa. Outra coisa, lembrando aqui, gente, nós pegamos os principais tópicos de vitaminas. Não estamos falando sobre todas, tá? Estamos falando sobre as principais. Se vocês tiverem dúvida, quiserem deixar outras sugestões, deixe os comentários aqui que a gente traz para vocês saberem. Porque de repente tem alguma outra vitamina aqui para vocês... Hoje tá muito na moda a vitamina. Né? A gente pegou, na verdade, as principais que estão ligadas com os nossos pacientes oncológicos, mas a gente pode, obviamente, falar de muito mais. Até porque também, se a gente for falar de todos, a gente vai ficar umas 2 horas aqui, vocês vão enjoar da gente. Mas eu acho que é legal a gente saber, e pelo menos as principais, que provavelmente alguém já perguntou se você toma, algum vizinho já perguntou se você não vai tomar, né? Ou você já teve contato com o seu próprio médico falando para suplementar, né? Câncer e você quer saber sobre isso. Olha, uma coisa que eu não trouxe foi sobre a fosfoetanolamina. Mas acho que isso dá até para fazer uma aula sobre ela só. Eu esqueci, que meus pacientes sempre veem minha fosfoetanolamina, doutora. Que foi uma medicação que da UFSCar, que fez aquele estudo, o cientista, né? da UFSCar fez um estudo que mostrava benefício de resposta oncológica em pacientes que estavam com doença já avançada, enfim. Mas a gente a comunidade científica tentou repetir os estudos com essa droga e não mostrou benefício sobre a vida global, nem sobre a vida livre de progressão. Foi até um estudo no ICESP, né, que eles fizeram e foi negativo em 60%, tanto estudo, né, foi até fechado. Então isso é super importante. A gente pode trazer uma aula dessa para conversar. Esse bate-papo, porque é uma dúvida muito frequente sobre a fosfetanolamina. Mas ela não está indicada em pacientes oncológicos, tá, gente? E nem vai ser um tratamento que a gente vai substituir a quimioterapia, uma imunoterapia por ela. E até nos Estados Unidos vende como na farmácia, como suplemento mesmo, vitamina. A teoria seria que ela poderia diminuir os efeitos colaterais do tratamento oncológico, mas nem isso foi
Foi comprovado comprovado. em estudo. Então, assim, a gente não sabe nem a dose, porque não tem nem bula a medicação. Ele tá como polivitamínico mesmo, e daí fica um polivitamínico para todo mundo, a mesma dose para todos os cânceres. Não tem bem questionável. É muito questionável, não tem um tratamento para isso. E cada vez a medicina de precisão tá ficando mais individualizada. Então, aí que mostra mais que isso não faz sentido, né? Sim. Uma vitamina X com Igual dose pra todo Y, com mundo. dose exato para todo mundo. Não tem bula. Não É bem faz questionável, sentido. não faça uso da fosfetanolamina, tá bom, gente? Essa é a nossa sugestão para vocês. E agora, vamos trazer outra queridíssima do momento. Coenzima Q10. Coenzima Q10 está super famosa. Por quê? Porque ela é um antioxidante super importante para função mitocondrial e recuperação da fadiga em pacientes oncológicos. E ela também pode ter benefícios em quem apresenta dores musculares, sabe? As dores musculares provocadas pelas estatinas. Por quê? Porque o uso da estatina no metabolismo da droga, ela vai bloquear a produção de coenzima Q10. E vai produzir mais fadiga, cansaço e dores musculares. Então, assim, a coenzima Q10, ela ajuda na nossa indústria de energia, a nossa matriz mitocondrial de produção energética, é nisso que ela vai influenciar, melhorando a nossa energia, tá joia? Mas existem contraindicações no público oncológico, tá ok? Por quê? Porque ainda a gente não tem estudos que comprovem segurança do uso dela em pacientes em vigência de tratamento quimioterápico com doença metastática em atividade. Então, assim, ainda é muito questionável, nova, né? A gente não tem dados de segurança de fato do uso nessa população. E ela ainda pode interferir em algumas terapias oncológicas, especialmente os quimioterápicos que têm ação pró-oxidativa. Por quê? Porque ela é um antioxidante, então ela vai entrar em ação com a quimioterapia e pode inibir o efeito, de fato, desse quimioterápico, diminuindo a resposta do tratamento oncológico. Então, o que a gente sugere é fazer uso de coenzima Q10 quando você não tem evidência de doença, quando você não está em tratamento oncológico específico, daí sim poderia ser utilizado. Porque é uma vitamina muito nova, né? A gente não tem ainda, que nem, por exemplo, a vitamina D, se você for pegar, tem 1 milhão de estudos e mesmo assim a gente ainda quer saber sempre mais coisa, Sim. o quanto de benefício ela pode causar e os malefícios pra gente saber dosar. Sim. Já a Q10, ela é muito nova ainda, né? A coenzima. Então a gente ainda precisa ter mais cautela. Isso é muito importante, porque assim, hoje em dia as pessoas têm pouco estudo, prescrevem muito, sem evidência científica nenhuma. Sim. E acaba prejudicando os nossos pacientes, porque vai fazer o bem, teve um relato de caso que deu certo, tomaram e fez bem. Então, assim, pode ser que isso lá na frente a gente veja que realmente vai trazer muitos benefícios, mas é igual a Lígia falou. Para os pacientes oncológicos que estão em tratamento, não é para usar. Estou em segmento, não estou fazendo tratamento mais nenhum. Posso usar? Né? Eu acho que isso pode fazer sentido para te ajudar, né? A parte antioxidante, ajudar a mitocôndria. Mas você não está fazendo nenhum tratamento, isso é super importante para você falar com o seu médico. Nenhum tratamento oncológico, né? De rádio, químio, nada, porque não tem estudos ainda. Então, pode ser que a gente acaba prejudicando, igual a gente viu, que tem estudos da vitamina C postando que não é para ser usado. Sim. Então, por enquanto, ela deixa essa queridinha de lado e não usa no tratamento oncológico, né? Então, até o momento, a coenzima Q10, até o momento não temos estudos de segurança e eficácia do uso em pacientes oncológicos com doença em atividade em tratamento, tá já, gente? Para deixar isso muito claro. É um antioxidante excelente, mas quando bem indicado. Ponto. Por enquanto, sem indicação. Pode ser que a gente faça outra aula, que a gente se atualize, que daqui a pouco tem um monte de estudos novos e a gente vai ver. E muda completamente. A gente tá falando e é por hoje. isso que é bom a gente estar sempre atualizada, né? E fazendo, a gente aprende com vocês e a gente aprende cada vez mais quando a gente vai estudar para as aulas, né? Com certeza. Mas uma coisa interessante que eu vi o boom dessas vitaminas surgirem foi na pandemia, né? Foi. Surgiu um boom de soroterapia para melhorar a imunidade, para suplementação melhorar a energia, de várias coisas. Então, na pandemia teve esse boom e foi trazido para a oncologia também. E aí ficou, né, o boom, né, da pandemia.
Não, tem várias coisas que foram boas, né? Mas eu acho que o uso indiscriminado é o que a gente tá vendo agora. E isso nos preocupa muito, né? Eu vou tomar um monte de vitamina para não ter câncer. Não, não é isso. Aí você vai ter uma vida não saudável com álcool, tabagismo, não atividade física e suplementando com um monte de coisa. Não é isso. Eu posso suplementar para me ajudar e ter mais saúde? Sim, eu posso. Mas esse uso indiscriminado para todo mundo, com receita de bolo, que todo mundo faz igual, né? Igual a fósforo a gente comentou. Não, gente, isso não. É uma medicina personalizada. Ver se você precisa para fazer o uso. E aí, o ômega 3 que eu adoro. Então, a gente vai falar um pouquinho do ômega 3. E aí, o próprio desenho já é bem ilustrativo, né? Então, se a gente tem uma dieta que é rica na parte de peixes, de salmão e outros alimentos, às vezes eu não preciso, mas a gente sabe que da onde está vindo o nosso salmão, que é o mais difícil, então a gente vê que às vezes ele não é... É de cativeiro, não é um salmão saudável. Não é salmão saudável, então você fala, eu tô ingerindo esse alimento, e mesmo assim ele não tá te ajudando. Então, o ômega 3 tem propriedades anti-inflamatórias maravilhosas que vão ajudar, né, ter benefício na caquexia. E isso vai ajudar nossos pacientes no suporte imunológico e pode auxiliar também na prevenção da massa magra, né, da massa muscular ali durante esse tratamento, que a gente sabe o quanto é importante ter massa muscular, ter massa magra durante o tratamento. Claro que depois também é importante, mas ter também durante o tratamento, pelo menos, e não perder. Não perder é muito importante. E a contraindicação é porque a gente sabe que pode aumentar o risco de sangramento em alguns pacientes no uso de anticoagulante, alguns pacientes hematológicos, né, que são doenças do sangue, como leucemia, linfoma e outros que a gente acaba também não usando. Por isso que é importante você falar com o seu médico se eu não estou usando nenhum remédio que não possa interferir e ter esse risco de sangramento, né? Que é importante a gente ver que uma coisa simples pode causar. Então, essa interação medicamentosa é muito importante a gente saber. E é uma coisa que tem muitas evidências científicas, né? Que ajudam a gente a ter esse benefício. Seguro. Ele é seguro, tem uma composição, né, que ajuda a melhorar a composição corporal, resposta inflamatória, e especialmente em pacientes com câncer avançado. Então, é um dos suplementos que a gente usa muito. Pode ser usado em pacientes. Durante a químio, durante a rádio, né? Durante o tratamento. Com doença em atividade, pode usar. Então, esse é um queridinho que tem muito estudo e que é muito importante estar fazendo uso, né? E se alimentar dele com alimentos saudáveis, mas igual a gente comentou, pode ser que eu tô comendo muito, mas não tô comendo o quanto eu preciso. Suficiente, porque o peixe hoje nosso aqui não em São é Paulo, tão... pelo menos, gente, é de cativeiro, come ração. Então, não vai ter toda essa suplementação que a gente precisa. E aí ver, assim, por isso que é importante esse programa individualizado com você e com o seu médico, na questão de algumas cápsulas, você às vezes pode ter algumas alterações gastrointestinais, não ter uma boa absorção, então você pode trocar por outro tipo de ômega 3, tá dentro do ômega 3, mas outra classificação, tem várias marcas, vários tipos de cápsula para uma boa absorção. Tem ômega 3 de óleo de linhaça também, né? Às vezes você não digere bem o do óleo de peixe. Então, você pode se substituir. Então, isso é super bacana. E é bacana porque é um que, de repente, você pode fazer uso mais a longo prazo, né? Que é importante, tanto sendo paciente oncológico como não sendo, né? A gente faz uso, né? Sim, com certeza. Então, acho que é isso que é importante a gente frisar, pra gente saber que tem muita coisa boa que a gente pode fazer uso e muita coisa boa que a gente pode fazer uso, mas saber que eu vou fazer o uso e eu vou pausar, porque eu tomei 30 dias, tomei 90 dias e não preciso mais. Gente, outro super queridinho do momento também é creatina. Hoje a gente tem visto muita evidência de estudos que sugerem um benefício na força muscular. Então, nos nossos pacientes que têm fadiga muscular, né, que é muito comum em oncologia, estaria indicado e também ajudaria na preservação da massa muscular. Só que é importante atentar que a creatina ela só faz efeito de fato no paciente que faz atividade física de rotina. Se você é uma pessoa sedentária, não está indicado o uso de creatina. Pode tomar outros suplementos alimentares que aí a Nutri vai te prescrever, mas a creatina em si, ela só tem efeito de fato quando o paciente é ativo fisicamente, faz academia, faz uma fisioterapia, aí sim, de fato, ela se torna indicada e tem ação de fato, tá bom? E sempre lembrar que pacientes com insuficiência renal mais grave tem que ter muita cautela. Ela não vai influenciar no surgimento da insuficiência renal, mas pacientes que têm comprometimento da função renal pode sim ter uma piora, né?
E é até legal falar, porque assim, pode ter uma pior e às vezes você já tá com a função renal um pouco alterada, e você toma, ela altera mais. Então isso pode ser uma contraindicação, até pra gente não gerar uma dúvida, será que foi ela que piorou e aconteceu alguma coisa? E na verdade não, então é legal não fazer uso. Acho que o mais importante que ele já falou é a gente não suplementar ele se eu não faço atividade física, ela não vai trazer benefício nenhum. Não adianta eu ficar tomando, achando que eu vou melhorar a massa magra, melhorar, né, a força muscular, e não vai ajudar. Pode ser coisa simples, como um pilates, como uma dança, mas você precisa estar em movimento. Sim. E outra coisa legal da creatina é que não adianta você usar ela uma vez. Então, você precisa fazer o uso contínuo, né? Então, você toma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu não malhei, eu não fiz uma atividade física sábado, domingo. Tudo bem, você continua fazendo uso, que isso vai gerar um benefício acumulativo, mas você precisa estar malhando ou fazendo atividade física ou segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado, né? Sim. Você precisa estar em movimento, mas você precisa tomar ele sempre. Não é igual, por exemplo, um whey que a gente toma porque eu fiz atividade física, eu estou suplementando. A creatina é importante. E tem vários estudos novos, né? É legal que ele tá cada vez mais... modificando, falam... Prevenir demência, né? Eu vi isso, achei bem bacana. Depressão. Muito. Ela tá associada a vários benefícios pra gente. Eu acho que cada vez mais a gente vai descobrindo, né, o que mais que ela pode ajudar, mas achei bem interessante da parte da depressão, sistema nervoso central, porque a gente sabe que o envelhecimento é muito difícil, né, e, enfim, até chega uma dúvida, assim, a gente tem uma coisa que chama chemio break, que é, né, uma alteração, quem já fez quimioterapia sabe, de memória, de a parte cognitiva, de lembrar das coisas que iam fazer. Então, não sei se a creatina, de repente, num estudo lá na frente, pode ajudar os nossos pacientes durante a oncologia, durante o tratamento oncológico. Isso é só até uma dúvida, na verdade, eu nunca li nada sobre, mas me veio na cabeça agora que, de repente, isso poderia ajudar. Se ele ajuda na parte do sistema nervoso central, pode ser que ajude ali. Respeito do brain fog, né? De repente... Mas a gente sabe que, teoricamente, na massa muscular, na força muscular ali, vai te ajudar. Então, para isso, já está indicado. Mas também não é aquele que você vai usar sempre, né? Pessoal, agora falando sobre a imunonutrição, que é um protocolo recente, foi incorporado nos últimos anos, especialmente nos pacientes oncológicos que vão ser submetidos a alguma cirurgia oncológica. Ele é um composto nutricional, um suplemento nutricional, composto por aminoácidos. E tem vários estudos mostrando que os pacientes que fazem uso antes de serem submetidos à cirurgia oncológica, eles têm uma melhor recuperação pós-operatória, menor risco de complicação e menor perda de massa muscular mesmo, por conta desses aminoácidos. Então, é um protocolo, pelo menos aqui na Clínica Ouro, que a gente tem feito nos pacientes oncológicos, antes deles serem operados, a gente faz essa imunonutrição, geralmente de 7 a 10 dias antes da cirurgia, do evento principal. E a maioria dos pacientes, realmente, eles vão muito melhor. A questão de cicatrização de ferida operatória, menos intercorrência no pós-operatório, menos infecção. Então, assim, você prepara esse paciente para poder ser operado. E isso é feito de forma mais segura. Então, isso tem evidência robusta já, né, para esses pacientes. Então, é um protocolo que está muito bem indicado nos pacientes oncológicos que vão ser submetidos à cirurgia. É muito bom. Bem interessante. E é isso, tipo, tentar ver qual o protocolo. Tem gente que fala 5, 7, 10 dias. Depende de paciente para paciente, tá, gente? Exato. Então, é legal você conversar com o seu médico. A gente só tem uma marca no Brasil, mas muito bem consolidada. E aí é bacana a gente saber, assim, que se eu tenho alguma coisa que eu posso suplementar e que vai me ajudar a diminuir o tempo que eu vou ficar internado, a diminuir a questão de fechar minha ferida operatória, é super importante eu estar fazendo isso, porque muitas vezes você não consegue se alimentar nesse período, ou mesmo que você se alimente, ele tem vários outros componentes ali que vão te ajudar, né? Sim. Então isso é muito bacana. E conseguir diferenciar, por exemplo, uma biópsia não é um procedimento de grande porte, como a Lídia falou. Ele é um pequeno porte, você não vai suplementar para isso, né? Então, você vai suplementar com cirurgias maiores, que daí o seu médico vai te explicar, fazer uma cirurgia do intestino, né? Eu vou fazer uma cirurgia de um estômago. Tirar de uma parte do intestino grosso. Então, isso daí você vai acabar fazendo uso. E na quimioterapia também, mas só na veia. Você pode ter que antes, normalmente são 5 dias antes, né? No dia você não faz uso, depois 5 dias depois,
você pode fazer uso dessa suplementação, mas no dia mesmo você não faz o uso, porque senão pode, às vezes, passar um pouquinho mal. Mas é bem bacana, e também lembrar que é só endovenoso, porque às vezes você tá tomando um comprimido oral e acha que vai te ajudar. Não tem indicação, o estudo só mostrou benefício para os pacientes com quimioterapia endovenosa. Então, isso é muito bacana, porque ainda não tinha nada, né, que mostrasse essa imunonutrição, que poderia ajudar tanto na cirurgia quanto na quimioterapia endovenosa. Não tem muitos estudos ainda para falar do inibidor de PARP, para falar de comprimido via oral, igual a gente comentou agora. Então, pode ser que ainda daqui a pouco também mostre um benefício para ele, mas que é bem já incorporado esses dois. Pode ser que seu médico não passou. Sim, pode ser que ele ache que não precisa, ele viu seus exames, viu como é que você tá, mas é importante você saber que existe, que seu médico passou, de repente você viu com você mesmo seu tratamento um benefício gigantesco, né? E sempre lembrando que em pacientes com tumores hematológicos, pode ser contraindicado essa imunonutrição por conta do suplemento do aminoácido glutamina, tá, gente? Tem algumas contraindicações para pacientes hematológicos. Então, o oncohematologista vai orientar se teria indicação ou não de imunonutrição nesses pacientes, tá joia? Gente, um que eu esqueci de falar aqui também, que eu esqueci de trazer, foi a cúrcuma. A cúrcuma, ela também tem um potencial anti-inflamatório, antioxidante, e ela também está contraindicada nos pacientes que estão com doença em atividade, fazendo quimioterapia, algum tratamento oncológico, por conta desse efeito antioxidante e anti-inflamatório. Porque justamente, como a gente já falou no começo, a quimioterapia geralmente ela é pró-oxidativa e a cúrcuma tem o risco de interagir com o quimioterápico, inibindo o efeito da medicação. Então, muito cuidado com a cúrcuma. Ela é super saudável, é super benéfica em vários casos, mas os pacientes oncológicos com doença em atividade, em tratamento, muito cuidado, não tá indicado, tá joia, gente? Que o pessoal às vezes acaba querendo colocar naquele shot, né? Então, shots matinais para melhorar a imunidade. Então vai piorar ao invés de melhorar a ação da química. Durante o tratamento. Cuidado. Tem várias coisas que a gente pode estar fazendo para melhorar a imunidade, mas shots com vários antioxidantes de pacientes que estão em tratamento realmente está contraindicado em vigência do tratamento. Pacientes já curados, que estão em segmento, pode fazer uso, não tem uma contraindicação específica, né? Mas sempre converse com o seu médico antes. Não tomar uma coisa desnecessariamente, não né? vai começar a tomar sem indicação do seu oncologista. Sempre converse com ele se você tem indicação de tomar aquilo, dose no sangue, enfim. Faça certinho para não poder se prejudicar depois, né? Depois você acaba tendo uma complicação por conta de uma vitamina que você achou que era benéfica. Gastou um dinheiro à toa e ainda te prejudicou. Então, acho que as duas coisas são muito ruins. E aí, pra gente fechar, a conclusão é que aquilo que a gente conversou em cada um que a gente foi tentando explicar, né? É uma decisão sempre muito compartilhada, né? Entre você, o seu médico, né? E seu familiar também. É legal todo mundo estar conversando. Assim, a gente sabe que os pacientes oncológicos têm um apoio emocional e familiar muito importante. E quando não tem, a gente tenta incorporar para que isso venha, que é muito importante. E a avaliação individualizada que a gente falou e o suporte, né? De que a gente precisa sempre ter uma indicação para aquilo. Não adianta eu fazer o uso porque o meu amigo está tendo o mesmo câncer que eu e não está fazendo uso, ou eu faço. Então é isso, a gente precisa fazer exame de sangue, a gente precisa ver que momento da sua vida você está. Eu estou no tratamento oncológico, eu estou fazendo quimioterapia, não, estou no tratamento oncológico, estou só em segmento oncológico. Então isso é muito importante. É claro também que não vai ficar fazendo exames indiscriminados, que não precisam fazer, que a gente sabe que hoje em dia também tem médicos que pedem 30, 40 mil exames, que não precisam, mas se a gente está pensando numa reposição, está pensando numa medicina personalizada, eu vou pedir o exame, vou ver se você precisa fazer essa reposição. Vou ver em que momento oncológico você tá. Então, tudo isso é muito bacana. Então, você vai discutir com o seu médico, oncologista, você vai ver com o seu nutricionista. Muitas vezes, hoje em dia, graças a Deus, nossos cirurgiões estão cada vez mais interessados nessa parte oncológica e fazer uma medicina integrada, que aí muitos cirurgiões falam, olha, agora eu não queria que tomasse ômega 3, agora eu já vi o cirurgião passando, né, igual o Bruno, ele passa a imunonutrição e, assim, é claro, o nutricionista também ajuda na questão de quantidade e
e vamos lá, o volume, ver que horas eu vou colocar isso para te ajudar nessa suplementação. Mas você vê que bacana que o cirurgião, que antes a gente não tinha mais tanto essa interação, é muito gostoso porque a gente aprende com eles também. E Sim. É importante que ele tá alinhado com a gente no momento de decisão, porque a gente tá fazendo quimioterapia, ele já vai entrar com o procedimento cirúrgico, mas aí ele já tá bem inteirado, ele já entra com a imunonutrição, que a nutricionista também já nos ajudou. Então, tudo isso a gente consegue se ajudar. E aí que você vai ser beneficiado o nosso paciente oncológico, né? Com certeza. Então, assim, a mensagem principal de hoje é: dose seus exames, faça uma reposição de vitaminas personalizada de acordo com a sua necessidade. Não vá não vá na conversa da vizinha, da amiga que teve um câncer e tratou e tomou tal coisa, do fulano que... Não. Medicina não é para todo mundo, não é igual para todo mundo. Medicina, ela é individualizada, ela é personalizada de acordo com as suas necessidades. Então, sempre compartilhe suas dúvidas com o seu oncologista. Nunca suplemente coisas aleatórias, enfim. Eu acho que a questão é... Que pode te prejudicar. Para fechar, é uma suplementação consciente, né? Você vai fazer com consciência que você realmente precisa naquele momento. E aí, muitas vezes, nossa, eu tô tomando nada. Que bom, você tá super saudável, se alimentando bem e não tá tomando nada ou tá tomando pouca coisa. Então, acho que essa aula foi muito bacana pra gente conseguir, né, ter essa consciência do que realmente a gente precisa e quando a gente precisa e quando a gente pode estar fazendo uso, né? Iniciar, em que momento parar. Sim, isso é bacana. Pessoal, então se você gostou do nosso bate-papo de hoje, não esqueça de curtir aqui no nosso joinha, começar a nos seguir aqui no YouTube. Ative as notificações, porque todo domingo a gente tem vídeo novo sobre assunto novo. E se você tiver sugestões de temas, dúvidas a respeito, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente ler e fazer um bate-papo para vocês, tá joia? E é isso. Mais alguma coisa? Não, só isso. Até mais, até o próximo domingo.